Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 8. Redespertar. Assustado pela voz profunda que falou com ele de um canto, Jinvoo endireitou as costas e virou a cabeça em direção à voz. Peço desculpas se te surpreendi. Infelizmente, não podemos mais perder tempo aqui. Dois homens, vestidos em terno preto, caminharam em direção à cama. Jinvoo inclinou a cabeça e perguntou. Posso perguntar? Quem são vocês? Ele não reconheceu seus rostos. Um dos homens, com um cabelo de estilo militar curto, entregou-lhe um cartão de visita. É de onde somos? Jinvoo leu o cartão que recebeu. Associação Coreana de Caçadores, Departamento de Supervisão de Caçadores, Chefe de Seção, Yoo Jin-cheol. De todos os departamentos da Associação de Caçadores, o Departamento de Supervisão de Caçadores, DSC, é o único composto por caçadores fortes. Como o departamento encarregado de monitorar e manter os caçadores na linha, fazia sentido que fosse cheio de caçadores de alto nível. O que o Departamento de Supervisão de Caçadores quer comigo? Yoo Jin-cheol puxou uma cadeira e sentou-se. O outro homem que parecia ser seu aprendiz estava atrás dele. Com o físico imponente dos dois homens perto dele, Jinvoo sentiu uma grande pressão. Eles começaram a explicar a situação. Enquanto ele ouvia suas palavras, Jinvoo gritou surpreso. Eu dormi por 4 dias. Você por acaso se lembra de alguma coisa antes de perder a consciência? Eu acho que sim. Poderia, por favor, nos contar o que lembra? Deixando de lado os detalhes sobre a voz misteriosa, ele relembrou tudo o que passou até desmaiar. E então foi quando você perdeu a consciência, correto? Sim. Quando abri os olhos, eu estava aqui. Yoo Jin-cheol e seu aprendiz trocaram olhares. Como a vítima do incidente não parecia saber de nada, eles estavam perdidos em relação à situação. Claro, aquele que mais queria saber o que aconteceu era Jinvoo. Como acabei aqui? Uma grande guilda cuidou daquelas coisas. Yoo Jin-cheol explicou sem jeito. Depois de ser contatado pelos sobreviventes, o Departamento de Supervisão de Caçadores e a Guilda do Tigre Branco chegaram ao local do incidente, apenas para descobrirmos. Com uma grande quantidade de membros, a Guilda do Tigre Branco é uma das 5 maiores guildas da Coreia. Se eles foram chamados pela associação, isso significava que a associação reconheceu a magnitude do perigo. Jinvoo engoliu em seco. O que aconteceu lá? Para descobrirem. Nada. Tudo havia desaparecido. Nenhum traço de qualquer estátua ou daquela estátua de Deus. Apenas o caçador Sung Jinvoo Nin inconsciente, deitado no meio do salão. O que? A expressão de Jinvoo foi de descrença. Também não podemos acreditar. Se houvesse quaisquer furos ou incoerências entre as declarações dos sobreviventes, ou se não tivéssemos encontrado os restos das outras vítimas, poderíamos ter suspeitado de alguma outra possibilidade. Yoo Jin-cheol coçou o queixo. Fazia 6 anos desde que ele despertou como um caçador de rank A e começou a trabalhar no DSC. Ele sentiu como se tivesse visto tudo desde então, mas esta foi a primeira vez que ele se deparou com algo assim. Mesmo depois de entrar em contato com outras guildas e entrar em contato com agências estrangeiras, ninguém nunca ouviu falar do que os sobreviventes descreveram. E é por isso que é apenas uma teoria no momento. Yoo Jin-cheol começou com cuidado. É inegável que havia entidades perigosas naquela sala. Mas alguém ou algumas pessoas cuidaram de todos eles. Até o portão fechar, nenhuma existência sobrenatural saiu dele. Eles tiveram que considerar todas as possibilidades, não importa quão improváveis. Depois de muita deliberação, a associação chegou a uma possível resposta. Yoo Jin-cheol olhou para Jinvoo e continuou. Nós,
Acreditamos que existe a possibilidade de que o caçador Sung Jin-woo tenha sofrido um despertar duplo. Um despertar duplo. Os olhos de Jin-woo se arregalaram. Era um evento raro, em que uma pessoa que havia despertado passava por um outro despertar, mais comumente conhecido como despertar duplo. Quase todos os caçadores que despertaram novamente após o seu primeiro despertar receberam uma quantidade incrível de poder. Em circunstâncias normais, o poder que alguém recebia após o despertar não poderia ser aumentado. Como tal, o poder de um caçador foi fixado na quantia que eles receberam em seu primeiro despertar. Esse não era o caso dos caçadores com o despertar duplo. Passando de seu limite original, houve casos em que caçadores de rank C se tornaram de rank A, e caçadores de rank B se tornaram rank S. Yoo Jin-cheu engoliu seco. Sung Jin-woo. Se ele tiver passado por um despertar duplo e alcançado o poder de um rank S, não, talvez até um poder maior, é possível que ele sozinho tenha cuidado dos monstros descritos pelos sobreviventes. O funcionário da associação lembrou os inimigos das histórias horripilantes. Especialmente aquela estátua de Deus, os sobreviventes descreveram como foi capaz de desintegrar um caçador de rank C apenas com seus raios dos olhos. Para matar esse tipo de monstro em estado inconsciente, de que tipo de poder eles estavam falando aqui? Na preparação de tal possibilidade, a associação colocou uma moratória na informação relativa ao incidente e solicitou o silêncio de todos os envolvidos. A razão pela qual Sung Jin-woo foi colocado em uma sala privada no hospital e teve a melhor assistência médica foi o mesmo. Os batimentos cardíacos de Yoo Jin-cheu aceleraram. Talvez. Há uma chance de que a Coreia possa obter um caçador de nível nacional. Uma existência cujo indivíduo pode superar o poder das armas nucleares. O número de caçadores de nível nacional em todo o mundo estava em um dígito único. Yoo Jin-cheu continha sua excitação ao pensar em tal poder nascendo em seu próprio país. Felizmente, é fácil confirmar o despertar duplo de uma pessoa. Yoo Jin-cheu gesticulou para seu subordinado. Pegue aquilo. E o homem foi até canto e cuidadosamente tirou algo de uma mochila. Isso é. Yoo Jin-cheu respondeu antes que Jin-woo pudesse terminar sua pergunta. É uma ferramenta para medir o poder mágico. Era uma versão portátil do dispositivo de medição oficial da associação, localizado em sua sede, mas a diferença em suas capacidades não era tão grande. Apenas coloque sua mão aqui. Ele gesticulou em direção ao núcleo mágico embutido na parte superior do dispositivo. Um tamanho de um punho humano, sua cor preta lembrava um buraco negro. O núcleo era algo que veio de uma besta mágica de rank A, o item de mais alta qualidade que custava 1 bilhão de won. Vendo seu olhar silencioso em direção ao núcleo mágico, Yoo Jin-cheu perguntou novamente com uma expressão severa. Isso será crucial para nossa investigação do incidente. Podemos pedir sua cooperação. Jin-woo concordou com a cabeça. Despertar duplo. A coisa dos seus sonhos. Se isso realmente tivesse acontecido com ele, mudaria completamente sua vida. E se eles estavam oferecendo para verificar isso de graça? Por que ele não aceitaria? Ele colocou a mão no núcleo mágico, e a pedra respondeu irradiando uma luz fraca. As testas dos funcionários da associação se umedeceram com suor frio. Então a luz que envolve o núcleo mágico desapareceu. Removendo seus óculos de sol, Yoo Jin-cheu verificou os resultados. Seus olhos começaram a tremer com o que ele viu. Isso não pode ser! Não importa quantas vezes ele tenha verificado, os números continuam os mesmos. Como isso pode ser? Como poderia o poder mágico de um homem que tinha as qualificações para obter uma licença de caçador fosse apenas 10? Mesmo estando no nível mais baixo da classificação, a potência mágica média de um caçador de rank ainda estava entre 70 e 100. Comparado a isso,
Sung Jinwoo estava pouco acima de uma pessoa comum. É o despertar duplo? Se for, que rank eu sou agora? Jinwoo cerrou as mãos suadas. Olhando para as respostas da equipe do DSC, ele suspeitou de um ótimo resultado. Enquanto isso, Yoo Jin-chul analisou o histórico de Jinwoo e os resultados atuais. Seu primeiro resultado foi 12. E 4 anos depois, 10. Diminuiu em 2, mas isso está dentro de uma margem de erro. Portanto, não foi culpa do dispositivo de medição. Simplesmente os poderes de Sung Jinwoo eram incrivelmente fracos. O fato de que ele foi capaz de chegar até aqui não era nada além de um milagre. Concluindo que qualquer tempo gasto a mais era um desperdício, Yoo Jin-chul se levantou do seu assento. Vamos embora. Sim, senhor. Jinwoo começou a falar com os 2 homens que estavam guardando o dispositivo. Espere, por favor, diga alguma coisa. Yoo Jin-chul acenou para o jovem. Obrigado pela sua colaboração. Se você se lembrar de mais alguma coisa, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Movendo-se como se quisessem estar em outro lugar, os 2 homens saíram rapidamente do hospital. O quarto do hospital, que parecia apertado até alguns instantes, agora parecia vazio. Jinwoo esfregou a nuca. Acho que não era nada mesmo. Agora que ele tinha pensado sobre isso, além do fato de que sua condição era ótima, nada mais parecia diferente sobre ele. E mesmo se ele tivesse sofrido um despertar duplo, era provavelmente impossível para ele derrotar todos os inimigos naquele lugar. Eu me pergunto se caçador Choi Jong-jin, o soldado mais forte, ou caçador Go Gan-hye, o Rank S entre os Rank S, poderia tê-los derrotado. Como ele nunca tinha visto aqueles 2 em ação, ele não tinha como saber. Havia um monte de segredos por trás da informação sobre os caçadores de Rank S, cujas existências eram consideradas altas como as nuvens no céu. Foi nesse momento de contemplação que ele notou algo. Na frente de seus olhos, as palavras estavam flutuando no meio do ar. Você tem mensagens não lidas. Ele fechou os olhos e os abriu. Você tem mensagens não lidas. As letras flutuantes não desapareceram. Ele balançou a cabeça e esfregou os olhos, mas as palavras ainda permaneciam. Ele colocou as palmas das mãos na testa e abaixou a cabeça. Além de ouvir vozes, agora estou vendo coisas. Algo aconteceu na cabeça dele? Ele lembrou a condição conhecida como transtorno de estresse pós-traumático, TEP. Tendo perdido um grande número de companheiros, sua própria vida chegando à beira da morte, não era estranho que sua mente pudesse ter danificado de alguma forma. Mas, antes que ele pudesse resolver essa conclusão simples, havia algo ocupando sua mente. Ele olhou para as pernas. A perna que havia sido removida pelo escudo da estátua agora estava presa ao seu corpo, como se nada tivesse acontecido. Um templo escondido em um covil duplo, a voz em sua cabeça, a cura espontânea da sua perna e agora essa mensagem. Muitas coisas estavam acontecendo. E se as ocorrências não foram coisas separadas, mas conectadas de alguma forma? Quando ele chegou a essa conclusão, os pensamentos que bagunçavam sua cabeça se esclareceram um pouco. Certo. Ele levantou a cabeça. Com o fim da agitação e o coração mais leve, sua curiosidade voltou-se para o conteúdo da mensagem. Talvez tivesse as pistas que podem ajudá-lo a resolver os vários mistérios. Ele esticou as mãos para as palavras flutuantes. Elas passaram pelas palavras. Acho que não é touchscreen. Ele estava muito acostumado a usar um smartphone e não conseguia pensar em outro jeito. Enquanto se perguntava como abriria a mensagem, ele recordou seus últimos momentos no templo. Ah, certo.
Lembrou-se de sua última interação com a misteriosa voz foi através de palavras. Então eu deveria apenas dar os comandos na minha cabeça ou falar em voz alta? Para testar sua teoria, Jinvoo repetiu todas as frases que ele pensou que poderiam funcionar. Confirmar. Mensagem. Confirmar a mensagem. Verifique a mensagem. Ver. Vou ver. Mostre-me. Mostre-me. O que você quer ver tanto? Ele virou a cabeça para a voz. Espreitando através da porta entreaberta, sua irmãzinha em seu uniforme escolar estava olhando friamente para ele. Jinvoo estava sem palavras. Que estava fazendo um pedido para o teto por alguma coisa. Ele não conseguiu encontrar as palavras para explicar. Nota. É uma maneira como irmãzinhas chamam seus irmãos mais velhos. É também usado geralmente entre pessoas não relacionadas, mulher chamando um homem mais velho de idade próxima.